Olá! A Amazônia pode ter em 2024 um período de seca ainda mais rigoroso do que no ano passado, a maior registrada na história do estado. A estiagem, que começa normalmente em agosto, este ano começou em junho. Com a seca, aumentaram também as queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, este ano, em agosto, foram registrados 7.000 focos de incêndio, contra 4.000 do ano passado. Os problemas são tantos e tão graves que o governador do estado declarou estado de emergência. O deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, nosso convidado desse Palavra Aberta, pediu esforços do governo federal para ajudar o estado a superar essa situação. Deputado, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Quais os principais problemas hoje a serem atacados, deputado? Bom, eu estou muito preocupado com o que nós estamos vendo, não apenas no Amazonas, mas em toda a região amazônica e no Brasil, tanto no sudeste quanto no centro-oeste brasileiro, além da Amazônia. A partir de março deste ano, foram registrados mais de 28.000 focos de incêndios, segundo o INPE também. E mais de 300.000 famílias já estão afetadas só no estado do Amazonas. A seca esse ano promete ser muito severa, e isso faz com que o desabastecimento aconteça, inclusive a água para as pessoas beberem. Já não falo mais nem na água que permite que as cargas e os passageiros cheguem ou saiam das suas localidades. Isso faz com que essa água, quando ela é impura, cria uma série de doenças provenientes da própria água. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, crítico no nosso estado, mas também me preocupa muito a situação que nós estamos vivendo no Brasil como um todo. Dados do satélite, um satélite que verifica essas questões ambientais, identificou, está na imprensa de ontem, um foco de incêndio de 500 quilômetros de extensão da Bolívia, que vai da Bolívia, entrando pelo Mato Grosso, pelo Rondônia e indo até o Amazonas. 500 quilômetros de extensão. Isso é um absurdo. Onde é que nós vamos parar? Nós precisamos, evidentemente, fazermos com que tanto o governo federal e os governos do estado tomem providências severas, porque não acredito que seja um queima espontânea, incêndio espontâneo. Nessa época, há muito incêndio espontâneo, sim, na floresta, porque a floresta ela perde umidade e aí fica fácil fazer essa combustão espontânea. Mas acredito que, na maioria dos casos, isto é incêndio criminoso. É fogo criminoso que se coloca para fazer pastagens. Então, deputado, mas quando a gente fala de fogo criminoso, a gente, tradicionalmente, a gente pensava nas queimadas, né? O agricultor faz uma queimada e perde o controle e o fogo se alastra. Agora, tradicionalmente, isso tinha um número, né? Agora, esses números dobraram. Muito mais do que dobraram, então, extrapolaram. Que tipo é uma ação policial nessa questão? Tem que ser uma ação policial, mas essa ação policial tem que ser seguida também da conscientização. As pessoas que ateiam fogo na floresta, ou ateiam fogo em campos, esse fogo se alastra, perde o controle, essas pessoas têm que ser conscientizadas que elas não vivem só no mundo. Elas vivem num mundo globalizado, num mundo global. O efeito desse incêndio, ele está no Brasil inteiro. Essa semana em Manaus, o ar estava quase irrespirável novamente. Aqui em Brasília, na semana passada e no começo dessa semana, também o ar ficou quase irrespirável. Não se conseguia enxergar a outra margem do Lago Paranoá aqui. Lá no Amazonas, no Rio Madeira, as balsas que navegam através da navegação de satélite só conseguem navegar por satélite, não conseguem enxergar com 10 metros de distância da margem, ver a margem do Rio Madeira. Além disso, nós temos o Rio Madeira, que está no nível mais baixo da história,
o rio Purus, o rio Juruá e o Alto Solimões. Eu já presenciei secas muito grandes. Agora, nesse ano, a coisa está muito pior. Agora, o senhor citou a questão do abastecimento. O senhor é de um estado que depende muito desse fluxo pelos rios. Como é que isso está afetando as populações? A gente leu recentemente que até a Justiça Eleitoral está antecipando o envio das urnas porque pode se tornar inviável daqui a algum tempo o tráfego de pessoas, mercadorias. Como é que isso, para a gente do resto do Brasil, isso nós não temos muito estradas. Diferente. No estado do Amazonas, nós não temos estradas. As estradas são os rios. Uma vez que os rios secam, a dificuldade de acesso de barcos e de balsas, as barcaças que carregam as mercadorias ou barcos que transportam os passageiros, vai se criando cada vez mais dificuldade. E com isso, vai aumentando o custo de vida. Para se abastecer uma cidade dessa, no Juruá nós temos 7 municípios, 7 cidades. No Rio Purus, Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Pauini, Boca do Acre. São 6 municípios. De igual forma, o abastecimento fica precarizado. Mas, pelo menos lá no Purus, a Transamazônica chega em Lábrea, a BR-319 chega a algumas cidades do Rio Madeira, e a partir daí há um certo abastecimento. Ocorre que no Juruá não tem estrada. Os 7 municípios da calha do Juruá não têm estrada. Os municípios do Alto Solimões não têm acesso por estrada. Então é o rio. E aí o custo de vida dessas populações, desses municípios, aumenta muito. Agora, quer dizer, além do combate aos incêndios, tem que ter um socorro a essa população, né, deputado? Como é que isso, o que precisa ser feito? Aí nós temos que utilizar os aviões da FAB, nós temos que utilizar recursos do governo do estado, e o governador tem que se empenhar nisso também, que para não haver o desabastecimento, cuidar para que essas pessoas possam ser vacinadas, para que elas não tenham doenças causadas pela ingestão de uma água de má qualidade. Enfim, todo um problema que acarreta. Agora, pior do que tudo isso é o que nós estamos vendo ano a ano acontecer, só piorar. Essas pessoas, se acontecer 2, 3 anos seguidos com esse tipo de mazela, dificilmente essas pessoas permanecerão nesses lugares. E nós precisamos cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente somos todos nós. Pois é, os cientistas têm apontado que a Amazônia está perto de um ponto de não retorno. Né? O desmatamento provoca todas essas questões, né? Agrava a seca, aumenta o calor. É preciso, como é que o senhor vê, o que precisa ser feito aí nesse sentido de deter esse processo? Tem que haver a repressão e tem que, tanto o IBAMA, como a Polícia Federal, como a Polícia Militar do Estado, dos estados. O sul do Amazonas é um desastre. Essa época, vem pessoas pela Transamazônica de outros estados com correntões, derrubam a mata e ateiam fogo nessa madeira queimada, nessas árvores queimadas. E assim vão fazendo isso. Acontece em florestas nacionais, em reservas nacionais. Isso é um absurdo. Há que ter, sim, a mão forte do Estado, tanto o Estado federal, como também os governos estaduais, ter uma mão firme em cima dessas ações. Senão, a cada ano vai piorar, porque quando há o desmatamento, quando toca fogo, no ano seguinte, a umidade é cada vez menor, vai haver novamente seca, os rios vão baixar mais, porque aí também já tem o outro efeito que vem lá do Pacífico, que é o El Niño,
os rios baixando, pouca chuva esse ano. As chuvas foram muito poucas em relação a anos anteriores, inclusive do ano passado, que choveu pouco. E aí nós temos a situação do não retorno, como você está dizendo. É o colapso da floresta. Nós somos parte do meio ambiente, todos nós. As pessoas têm que entender isso. Não é simplesmente destruindo o meio ambiente, destruindo a natureza, que essas pessoas vão sobreviver. O sul e o sudeste do Amazonas estão sofrendo muito com essa devastação e com esse tipo de atitude por parte de pessoas inescrupulosas que vêm de outros estados para fazer essas ações. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, sobre a seca e as queimadas em seu estado. Se você quiser rever ou compartilhar este e outros programas, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.